Que possamos nessa hora sentar confortavelmente, esquecendo os problemas do dia, as agitações, acalmando a nossa mente, nosso coração, lembrando do nosso Mestre Jesus, que desceu até essa terra para nos trazer o bom exemplo, o caminho a seguir, e que até hoje se mantém com os braços abertos a nos receber, a nos consolar, a nos aconselhar. Mestre Jesus, que teu amor possa nos envolver nesta hora, curando as nossas enfermidades, curando as nossas angústias, iluminando os nossos caminhos, para que possamos seguir com os nossos compromissos, com as nossas provas, de uma maneira mais branda, com mais fé, com mais amor, lembrando sempre de olhar para o nosso lado, percebendo que tem pessoas caminhando junto com nós, que também precisam da nossa ajuda, da nossa alegria. Mestre Jesus, que a sua luz possa nos envolver e que sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Boa noite a todos. Dando continuidade aos trabalhos da noite de hoje, nós temos o prazer de receber mais uma vez, graças a Deus, o nosso irmão, nosso amigo, Nicandro Gargano. Tudo bem, Nicandro? Rapaz, o que está bem nesse trânsito aí na cidade aí, o pessoal cozinhando na frente da gente. Você vai no trabalho lá, o gerente enjoado, mas nossa, o cliente, eu estou tendo cliente para vender meus produtos, enjoado demais, gente enjoado para comprar. Não tem uma coisa mais não. Chega lá em casa, quer bagunça dos meninos, sabe? Você não vê o que faz. Aí eu estou tranquilo lá em casa, chega o Fábio, liga lá, você pode falar quarta-feira. Eu estava previsto, assisti minha novela, certo? Depois tem o futebol, e assim vai. Aí não tem jeito, ó. Ninguém vai ter como paciência. Você não tem um pouquinho de paciência, não? Ah, paciência eu tenho, mas se eu tinha uma pessoa perguntando o que eu estava, eu falei, olha, eu estou com artrose, estou com isso aqui, estou com trombose, não sei o que lá. Não, mas o meu está pior. Ela foi falar, os dele está pior que o meu. Eu falei, mas você está reclamando demais. É, então, desse jeito. Cada um com suas formas, né? É, tem que ser. Isso mesmo. Você quer que eu fale alguma coisa aí? Você está falando, não? Boa noite. Que Jesus continue nos amparando e que nos dê força para parar de reclamar da vida, tá? Isso apenas foi uma encenação para a gente despertar o dia de hoje, né? Que não é o caso de vocês, é o meu caso. Eu até sugeri esse tema aqui, mas depois eu arrependi. Eu falei, falar sobre do que estamos reclamando aqui. Eu acredito que todos somos espíritas, às vezes católicos, evangélicos, todos somos cristãos. Ninguém reclama aqui. Então, eu acho que esse tema vai ser inútil aqui hoje. Eu vou falar de um tempo que ninguém reclama. Ninguém fala da vida, ninguém fala da sogra, do genro, da nora, ninguém fala dos cunhados, ninguém fala do trânsito, da chuva, não é? Então, mas vamos fazer o seguinte, já que não tem jeito de mudar, o que nós vamos aprender mais aqui, para nós ajudar os outros que reclamam. Né? Pode ser? A gente pegar esse pessoal que reclama da vida aí, vamos dar uma lição para eles, certo? Então, o tema de hoje, do que estamos reclamando? Reclamar quer dizer que gritar contra ou opor-se. Mas esse reclame nosso, é diferente daquele quando você pede um produto, vem pela internet e chegou errado. Você vai reclamar para trocar, você vai reclamar para trocar, para corrigir, não é isso? Então, às vezes, fez um serviço mal feito, você vai reclamar para corrigir. O que nós vamos trabalhar aqui é aquela reclamação do dia a dia, aquele hábito que nós já temos do dia a dia. O brasileiro, nós estamos acostumados a reclamar da vida, reclamar da gente, reclamar do vizinho, reclamar de todo mundo. É esse que nós vamos trabalhar.
Porque quando é aquele para buscar uma solução, ele se torna construtivo. Quando é que ela reclama, que você está reclamando por reclamar e não faz nada para melhorar, aí é negativo, ele é improdutivo. A reclamação do livro Agenda Cristã, de André Luiz Chico Xavier, aborda a importância de evitar reclamações. Devemos cultivar a paciência, a compreensão e a busca do bem. Mesmo diante das dificuldades, como tempestades, dores, incompreensões e obstáculos. O ensinamento de Jesus, pelo que eu saiba, pelo que eu lembre, eu nunca vi ele reclamar. Através dos livros que a gente lê, dos filmes, não aparece nenhuma imagem dele reclamando da situação. Não aparece nenhuma imagem reclamando onde ele nasceu. Na manjedoura, né? Uma caminha de palha, ele não reclamou. Nem diante da cruz, ele não reclamou. Ele ensinou que no mundo tereis aflições e nós temos que ter bom ânimo. O bom ânimo é o remédio contra a queixa constante. Reflexão inicial. Se pararmos para observar nosso dia, quantas vezes reclamamos? Da vida, do trabalho, da saúde, do clima, do outro, de nós mesmos. A reclamação virou hábito social e automático. Muitos não percebem, mas o quanto ela mina, ela suga as nossas energias. E às vezes a gente reclama, não, eu estou doente, eu não estou bem, não estou bem. E quanto mais você fala que não está bem, mais ele vai te sugando. Eu adotei, depois que a gente começou a falar desse tema aqui, eu comecei a adotar o seguinte. É claro que a gente tem uma certa deficiência. E aí, Nican, está tudo bem? Não. Não, eu estou ótimo. Estou ótimo. Esse está ótimo, por mais que a gente não esteja bem, ele te anima. Ele começa a te envolver. É igual o Chico Xavier conversava com as doenças dele, não é? Conversava. Ó, meu amiguinho, calma aí. Vamos mais para frente que eu preciso escrever muito livro ainda. Chico era outro que não reclamava de nada. E quem já leu a história do Chico, eu não li ele por completo, mas ele trabalhava até de madrugada, os olhos às vezes lacrimejando sangue, as dores, tudo, mas ele estava firme. Não reclamava de nada, nada, nada. E nós, às vezes, por qualquer coisinha, está reclamando. Está reclamando. É uma chuva que vem, puxa vida, olha aí, a lama vai sujar meu tênis, meu chinelo. Às vezes o sol quente demais, a gente reclama. Frio também, reclama. Aí reclama até da nossa reclamação. E tem hora que a gente, será que, como que eu me aguento de tanto reclamar? Né? Então a gente tem que fazer um parâmetro de ser uma reflexão. Porque a reclamação nasce da ingratidão. Nós vamos abordar agora mesmo. Por que reclamamos tanto? A reclamação muitas vezes nasce da ingratidão, do orgulho e da falta de percepção das bênçãos que nos cercam. Reclamamos porque esquecemos de agradecer. Esquecemos que muitos dos nossos problemas de hoje foram pedidos feitos por nós mesmos antes de reencarnar. São experiências necessárias para o nosso progresso espiritual. Na leitura que o Fábio fez agora há pouco, né? As causas atuais das aflições nossas, tudo tem a ver com o passado e com o presente. Tá? Nós aprontamos no passado, nós não melhoramos, inclusive às vezes pioramos. E nós viemos aqui para resgatar, para melhorar. E o pior é que quando a gente contrai mais dívidas nessa vida, aí fica mais difícil. Não tem segredo, não tem estalo. Claro que quem não é espírita fala, quando eu morrer, do lado de lá eu já sou um santo. Nada disso. E muito menos de nós, que às vezes somos espíritas, nós às vezes falar, puxa vida, nós espíritas, nós temos rótulo aí com todo mundo que nós somos caridosos. Então eu estou garantido lá de lá, só de ser espírita.
Muito pelo contrário. Como nós somos espíritos, nós sabemos o que tem que fazer e não fazemos, a responsabilidade aumenta. Aumenta. Se a gente analisar nas reflexões que tem dos livros, que é o sonho de muita gente desencarnar aqui e ir para o nosso lar. Chegando lá de lá, eu não sei quem escreveu, eu esqueci, ao invés de ir para o nosso lar, ele tem que ir para um sanatório para se recuperar, o espírita. Porque ele pensa que, como é espírita, ele está além de todo mundo. Ele é o mais puro. Ele é o santo, entre aspas. Daqui, não, eu aplico passe, eu sou médium. Aí eu faço psicografia, psicofonia. Eu ajudo na sopa. Eu vou visitar isso, aquilo e tal. Mas você vai porque você quer ou que você tem que fazer? E quando você faz de coração, sem nenhuma intenção de retorno? Então a gente pensa que nós estamos livres, quando desencarnar vai para o nosso lar. E às vezes não. E quando às vezes a gente está numa recuperação, numa clínica de recuperação de repouso, às vezes vai fazer uma visita no nosso lar, tem mais ateu, católico, evangélico do que espírita na proporção. Porque tem ateu que não tem nenhuma religião e trabalha mais do que nós. A gente ajuda, o Fábio, lá no Grupo Fraterno Espírito, lá no Eustáquio. Separa um material reciclável para ajudar no asilo, na creche, a creche está suspensa um pouco. E nós tínhamos uma pessoa lá que ajudava e não tinha religião nenhuma. Fala, como que é o de vocês? Ah, e você? Não tem religião nenhuma. E trabalhava muito mais que nós. Esforçava, ia atrás para angariar resultados de venda de coisas de bazar, tudo mais. Ajudava, não tinha tempo ruim. E às vezes nós com o rótulo acomodava. E aí? Então, não tem nada de quem vai para lá, é católico que vai ou é evangélico. Não. O ateu que é considerado que não tem religião, ele é mais cristão que muita gente. Quando reclamamos, geramos vibrações negativas, que atraem irmãos espirituais igualmente negativos. Enfraquecimento da nossa própria energia vital, adoecimento físico e mental e espiritual. Enquanto reclamamos, deixamos de fazer a oração, o trabalho no bem, o cultivo da fé e da esperança, o olhar aos que sofrem mais do que nós. Tudo isso que nós estamos falando, que suga nossas energias, não precisa acompanhar no texto aí não, tá? Você pode depois ler em casa, tranquilo. O que eu vou comentar agora mesmo é a última página, tá? Então, a questão aqui é o seguinte. Nós reclamamos. E fala, puxa vida, eu não estou bem, eu estou cada dia pior. E vai piorando mesmo. Isso sem falar nas nossas companhias espirituais. Chega numa rodinha, num pessoal, numa festinha, com a fraternização do trabalho, alguma coisa, às vezes tem um grupinho aqui, outro ali e tal. Você puxa um assunto aqui, de fofoca. Vamos ver quantos que ficam. Aqueles que ficarem é a nossa companhia. Estou falando em vida. E às vezes aquela fala, não gosto de fofoca, vamos conversar coisa séria. Então, da mesma forma, nós estamos fofocando aqui, nós estamos falando da vida dos outros, começa a atrair a equipe espiritual, aqueles espíritos que são ignorantes, espíritos que estão na situação de que não quer melhorar, ele vem e começa a falar coisas. E daí começa a obsessão, começa, às vezes, a complicar a situação. E é incrível. Conversa no ônibus, quem anda de ônibus, ou no lugar lá, você está quietinho, toca num assunto de fofoca, de política, às vezes você quer fazer, o cara é vagabundo, olha, atrai. Parece que esse pessoal que está do lado de lá, com todo respeito, começa a chamar, a intuir aquele pessoal para vir, cara. E nisso aí vai sugando as nossas energias. Exemplos ilustrativos. Chico Xavier,
mesmo com doenças, dores físicas, ingratidões e dificuldades financeiras, nunca reclamava. Sempre dizia, isso também passa. Como nós estamos aqui reencarnados aqui na Terra, o que é reencarnação? Reencarnação é com o fim de reeducar-se, mudança de atitude. Mas como que eu sei que eu preciso mudar? Melhorar em quê? Se vocês falam que quando nasce aqui esquece do passado, mas nós temos uma tendência. Uma tendência. E às vezes falar mal dos outros é pior do que às vezes a pessoa comete um crime na sua santa ignorância. Que a gente pensa que às vezes quem comete um crime, quem faz isso, aquilo lá, coitado, esse aí tá lascado, desculpa a expressão, tá danado do lado de lá. E não, às vezes cometeu na maior ignorância, sim, sabe? Então é dessa forma. Mas que é bom falar dos outros, é bom, né? Do cunhado, da sogra, né? Do genro, da nora. Vira e mexe, a gente fala. Aí eu estou falando aqui, mas o Nican está lá na frente, ele deve ser um santo. Não. Eu às vezes começo a fofoca. Só que aí, por isso que quem vai falar aqui na frente, no meu caso sou um deles, nós temos uma grande vantagem. É o nosso autocontrole. Certa vez eu falei uma palestra que abordava a questão da paciência, lá na casa de Alcide Chico Xavier. Eu desliguei o celular, saí e tal. Aí entrei no carro, falei, agora vou ligar o celular. Vou ver os recados. Porque eu estou exercendo uma função do que eu já estudei no Espiritismo. Eu sou síndico lá do meu prédio. Aí eu ligo o celular, só. Tem uns que reclamam, às vezes tal. Você pode isso, o que está acontecendo? O outro, ele detona você e tal. A primeira reação minha foi responder. Não, eu falei, eu vou ligar e chamar ele, tal. Eu falei, acabei de fazer uma palestra agora sobre paciência. E aí? O que é paciência? Eu tenho paciência? Minha paciência. Não. Paciência, pelo menos em nós que estamos aqui na Terra, é o autocontrole diante das dificuldades ao nível tal da situação. Aí, a mesma coisa que você fazia assim, peraí, acalmei um pouquinho, boa noite, você tem razão. E aí comecei por aí. Depois você vai sentindo. Aí a pessoa fica bacana, tá? Eu li um livro, não sei se já falei aqui, que eu indico. Não é livro espírita, mas o Espiritismo, a Lei de Deus, a ajuda que vem, ele escreve em todos os livros que seja bom. É do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E de um dos capítulos que eu li, eu tiro sempre esse para mim. Tirar o mel sem espantar as abelhas. Então, eu trabalhei bem, tirei o mel, não espantei as abelhas, aí reverteu. A pessoa falou, nossa, desculpa. Aí começou a até me auxiliar. Às vezes é um teste que vem para a gente. É um teste. Vamos ver se sua paciência está boa, se está firme. Vamos ver como está aí. Vamos ver o que você aprendeu no Espiritismo aí, ou na Igreja Católica, ou no Evangelho, ou o que seja, onde for. É uma oportunidade. Porque nós estamos aqui para melhorar, para reaprender. Né? Então vamos lá. No lar, a gente reclama da casa cheia, da bagunça, do barulho, esquecendo que ali tem um sinal de vida, de família. Antes eu reclamava, agora eu acho bom, às vezes meu neto vai lá, faz aquela bagunça no chão, eu fico achando bom. É sinal que tem vida. Deixa fazer bagunça, deixa. E agora, aquela que a pessoa que fala, nossa, eu gosto organizado. Espera, deixa a organização um pouquinho. Depois você arruma. Acha bom, é vida.
né? Brinque para lá e para cá, corre, não sei o que mais. Chama vovô, vovó. Aí se desmancha. Deixa. Aí vem a família, às vezes, e chega uma parte da família que você gosta de falar mal, segura um pouco. Então, eu quando começo, assim, eu vou lembrando, igual voltando à questão de quem faz a palestra, na hora que eu penso em falar alguma coisa, eu começo a falar, eu falei, opa, eu fiz uma palestra esses dias sobre isso, falei, eu vou segurar um pouco. O problema não é que Deus, Jesus, quer que a gente vira da água para o vinho, da noite para o dia. O que Ele quer é que a gente, o nosso esforço de melhorar cada dia um pouco mais. De melhorar pelo menos as nossas intenções e praticar, fazer ações. Porque tem hora que você não dá conta. Mas, ao invés de falar 1 hora, fala menos. Faz 59 minutos. Diminui 1 minuto cada vez. Né? O ambiente vai ficando bom. Será que a gente dá conta de ficar... Não, nós, igual eu falei, nós aqui não tem problema. Nós, é claro que dá conta de ficar 1 hora sem falar da vida dos outros, a gente dá conta, porque a gente já está acostumado a não falar. Mas assim, as pessoas que vocês encontrarem aí, o que eu encontrar, eu vou falar, olha, fica 1 hora sem falar da vida dos outros. Vamos ver, vamos falar para eles incentivar eles a não falar. Vamos parar de reclamar da vida, reclamar do sol, da chuva, do calor. Daqui, ó. Quantos gostariam de ter um lar para voltar? Porque às vezes eu reclamo que a casa é pequena. Ah, meu piso não tem porcelanato, é um cerâmica rústica. Meu sofá não tem, eu pus uma capa. E daí? Mas você tem uma casa. Mas é financiado. E daí? Você está conseguindo pagar, você tem a casa. Muitos não têm casa. Muitos não têm onde voltar para dormir. Reclamo da família. Quantos vivem em solidão, na saudade ou ausência de um lar? Tem moradores de rua, que agora tem outro nome que fala, esqueci como está. Situação de rua. Se fazer um levantamento lá, muitos gostariam de voltar para o lar, e não tem. Né? Não é fácil. A gente vai no asilo, reclama que o filho deixou lá, fala, não, é só por uns 3 dias, porque eu vou viajar. Aí o idoso acredita. Ele vem 3 dias, não, ele vem daqui 3 anos. Às vezes é um exagero que eu estou falando. Mas tem uns lá que demorou muitos anos, não foi mais. A gente faz essas visitas, às vezes, nesse asilo, e uns não gostam nem de conversar, e você vai com calma, aí depois desabafa. Quantos dormem ao relento, sem teto, sem esperança? Em vez de reclamar com o barulho dos filhos, agradeça por ter a bênção da família. A bênção da família. Por mais que o casal sempre tenha alguma situação de discussão, isso e aquilo, mas faz parte. O que não pode é partir para agressão. A discussão faz parte. Aí vem aquela questão do bom senso, cada um cede um pouquinho, vamos. Certo? Por isso que às vezes tem casal que um é mais nervoso, o outro é mais calmo, ou vice-versa. Vai controlando. No trabalho, a gente reclama do chefe, dos colegas. Né? E reclama. Das tarefas cansativas, esquecendo que aquele trabalho nos sustenta, nos dignifica e nos permite desenvolver a paciência, a tolerância, a resiliência. Quem já trabalhou em vendas no balcão, chega um cliente lá, às vezes o outro avança, o outro vendedor vai na frente e avança, você fica, caramba, você xinga ele por dentro, tomara que apareça um aí que compra muita coisa para fazer uma figa para ele, e às vezes dá raiva, mas é um teste. Igual eu falei aqui, tem cliente que é enjoado, eu sou enjoado, mas tem um que é enjoado mesmo, falei, possível. Nossa, eu não quero vender para eu não quero atender esse cliente, não. Esses clientes, esse cliente que é enjoado, que é isso, aquilo, é o que sustenta a gente. Os clientes bons, às vezes, estão comprando direto da internet.
tem que agradecer, primeiro, pelo trabalho. Segundo, pelos clientes. É claro que as técnicas de venda, eu ficava no balcão, porque lá não era que por hora de chegada, não. Eu já trabalhei que era... Bom, você já atendeu, agora é minha vez. Tá? Todo mundo no balcão lá e tal. Entrava um cliente e a gente ia pescar ele no olhar. A gente buscava ele no olhar para ele puxar ele virar para cá. Mas a gente desenvolveu uma técnica que quando ele já vem no seu lado, você olha no olho dele e fala, eu te amo. Esse te amo é assim, eu te quero bem, eu quero tratar, eu quero atender você bem. Esse amar é nesse sentido. E não é aquele amar de, agora eu vou fazer tudo. Não. É com isso aí você desarma a sua parte de ignorância. É igual as preces que a gente faz. A prece, Meimei já dizia, a prece que a gente faz feito de coração, dá uma força para a gente, para enfrentar as vicissitudes do dia a dia com otimismo, com força. Ele não vai trazer o ente querido de volta, lá no mundo espiritual, ele não vai te pagar boletos, né, que você tem dito, não vai pagar cartão, nem nada, mas vai te dar força. E a prece também, segundo o Inácio Ferreira, ela vai te proteger do mal que existe dentro de nós. Às vezes no trânsito aí, você já faz uma prece, você segura, às vezes a pessoa vem apelar, você fez a prece, ela te segura a parte ruim que nós temos. Porque olha no nosso subconsciente, de lá para cá, quantas coisas ruins, quanto sucata, igual o Inácio Ferreira falava, tem aqui dentro. E como nós vamos substituir isso aí? Com a caridade, com as coisas boas, nós vamos substituindo. Então é dessa forma. Vai protegendo a gente. Mas espera aí, então, eu vou aqui agora, eu tenho que rezar o quê? 5 Pai Nosso, uma Ave Maria? Não. Eu entro no carro? Não. Só se você entrar no carro, ou no ônibus, ou vai de bicicleta, ou de moto, vou com Deus. De coração. Esse vou com Deus, você já está indo com a pessoa que te ampara. E você vai te fortalecendo. Na vida pessoal, a gente reclama do calor, do frio, da chuva, do trânsito, a fila. Antes eu tinha uma raiva da fila, nossa senhora. Olha a raiva, eu não posso falar raiva. Não, a raiva eu posso. Não posso falar ódio. Porque como nós somos imperfeitos, me parece que Joana de Anjos falou o seguinte, nós ainda podemos sentir raiva devido à nossa imperfeição. A raiva, quando ela chegar perto do ódio, você para. Então, eu tinha uma raiva de fila. Hoje, onde eu vou, eu quero que tenha fila. Por quê? Eu estou com um livro, uma palavra cruzada, para ler na fila. E aí a fila anda rápido. Eu falei, puxa, não li nenhum capítulo. Né? E quando você não leva o livro, parece que demora horrores. Então a gente reclama de tudo. Reclama do corpo que a gente tem. E dependendo, meu corpo é esse. Nós temos que passar por isso. Com exceção, às vezes, é claro que a gente exagera muita coisa, pode alterar, mas tem como, às vezes, reverter, ou então, não vai ficar nessa situação mesmo. Ótimo, eu estou bem comigo assim mesmo. O importante não é se eu sou bonito, sou feio, sou isso, aquilo. O importante é que eu estou aqui para melhorar e para ajudar o próximo. Porque todos nós estamos no mesmo barco, né? Quantos dariam tudo para caminhar, para ouvir, para enxergar ou falar? Na saúde, reclamo das dores, dos tratamentos, das limitações. E eu falei aquela hora. Quando você vai, como está aí? Não, olha, eu pus umas próteses aqui e tal. Pois é, mas o meu é pior. Olha, o meu é assim, 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 assim. Eu falei, é mesmo, hein? Aí começa, a gente, quando às vezes alguém vem falar para a gente quer falar dos nossos também, nós somos pior do que ele. Então eu estou cortando isso também. E cantar tudo bem? Ótimo. 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 Mesmo que não esteja, ele vai melhorando, vai te dando energia. Na vida espiritual, é o questionamento das provas que a gente tem que passar, dos desafios, das demoras, das respostas divinas.
Ah, mas eu estou reclamando da vida porque nada acontece de bom, não sei o que mais, tal, tal. Certa vez eu falei, num termo de eficácia da prece. Eficácia da prece é quando você pede uma coisa e vem. Não é isso? E vem. Aí você pede uma coisa para Deus e vem outra coisa. Aí vocês falam que teve eficácia nisso? Teve. Por quê? Porque nós pedimos uma coisa e Ele mandou o que a gente necessita. Então nós temos que passar para enfrentar quem está na família, porque a gente reclama de cunhado, de sogro, de nora, de genro, sendo que nós somos isso também. E às vezes nós somos o problema. E a gente nem percebemos. Então por isso que nós temos que sempre agradecer por tudo. Se está chovendo, eu molhei tudo. Oh, graças a Deus que tem água, tem chuva, acalmar o calor, né? Ah, se está quente demais, graças a Deus, porque o sol, ele elimina muita coisa, ele mata muito germes, e assim vai. E precisa, o campo precisa do sol também, o frio, enfim, tudo. Porque nós temos que passar por isso. Reclamar não resolve, não constrói, não edifica. É até 11h30, Fábio? É? Tá. Ah, tá. Muitas vezes apenas nos afasta da paz. E, sobretudo, em vez de reclamar das provas, confie na sabedoria divina. Deus não nos dá fardo maior do que podemos carregar. Chave mãe do texto de hoje. Que possamos sair daqui hoje refletindo. Estamos aqui para aprender, evoluir e servir. Que possamos trocar a queixa pela prece. Peraí, ao invés de queixar, vou rezar? Vou pegar o texto, vou rezar, Pai Nosso? Ao invés de reclamar, oh Senhor, graças a Deus, olha, pelo menos meu pensamento está bom, eu tenho como discernir. Obrigado que eu comecei, já estou me corrigindo. A lamentação pelo trabalho. Quando a gente está trabalhando, tem uns ditados aí que a mente, como fala, à toa, né? É a oficina do... né? Então, quando a gente está trabalhando, ajudando o próximo, tendo uma ocupação boa, isso aí supera tudo. Do bem é a revolta pela aceitação amorosa dos desígnios de Deus. Afinal, estamos reclamando de quê? Agora nós vamos partir para a última folha. Por favor. Se o que nós falamos aqui não convenceu em nada, então vamos olhar nessas figuras. Tem uma turma de cadeirante aí, brincando, jogando bola e tal. A gente prefere ficar lá no lugar deles? Tem outro cadeirante aqui que está pintando parede e não reclama. Tem outro que joga bola. Tem autistas alegres. Tem aqui um aqui que não tem as pernas. Será que tem reclamar ainda? Tem outro que deitado também, não tem as pernas nem os braços. Mas fala. De vez em quando aparece na mídia um rapaz igual esse aqui, não tem as pernas, nem os braços, ele fica na mesa e faz palestra. Tem um senhor idoso ali, um Smoller. Acho que vamos ficar no lugar dele. Né? A gente podia trocar a situação. Eu estou reclamando na minha casa, estou reclamando. Acho que eu vou ficar no lugar dele um pouco. Tem outros que moram em barraca de lona, plástica. Tem as crianças órfãos aqui, ó. Doido, no sentido de falar, para ter um lar, para ver se alguém adote. E o lixão? O lixão ali, ó, o pessoal fica procurando alguma coisa para comer. Para comer. E o de baixo? A bomba de Hiroshima, não é isso? Gostaríamos de estar lá? Já tem um 5 minutinhos ainda? Tem.
Tudo é questão de reflexão. Eu me sinto lisonjeado quando me chamam para falar, porque eu aprendo mais ainda. E a responsabilidade, quando você aprende, você fala, você tem que dar o exemplo, você tem que exercitar. Tem que exercitar. E quando você vai preparar um tema, durante a semana o teste vem. Se é sobre paciência, no trânsito a pessoa te buzinando forte, sem necessidade às vezes. Outro motoqueiro ou motociclista fica aquele zigue-zague, não sei o que mais, e você fala, e brota. Desculpa quem tem moto aí, na T63, brota assim. Falei, nossa, pelo amor de Deus, e anda tudo, não bate. E a gente fala, vai com Deus. E tem uns que começam. Falei, nossa, não faz isso não. Porque eu, como trabalhei de representante de material hospitalar, nossa, a gente visitava os hospitais, fornecer cama hospitalar, mas isso. Tantas pessoas internadas com quebrado, perna, não sei o que mais, moto. E tem um livro que chama Motoqueiro do Além, que fala, não vou andar de moto, não. Não, você tem que saber andar. Tem que ter o cuidado, né? Então a gente vai, mas tem uns que, principalmente às vezes tem uns que o único jeito de trabalhar é naquele iFood ou 99, eles têm que correr mais para pegar outra encomenda. Para mim é um pecado isso aí. É um pecado, porque eles arriscam a vida. Para partir para os finalmente, esse texto que está falando de um japonês que chama Shoji Morimoto. Quem escreveu sobre ele não pôs aqui, mas eu vou ler. Esse eu não decorei. Shoji Morimoto tinha um mestrado em física. Esse texto não está aí, tá? Tinha um mestrado em física, morava em Tóquio e era, segundo suas próprias palavras, um tipo comum, sem talentos especiais. Mas um dia, cansado de trabalhos que não o satisfaziam, publicou no tweet que mudou tudo. Isso foi por brincadeira que ele colocou. Pois o anúncio: alugo-me para não fazer nada. Posso estar contigo, ouvir-te, acompanhar-te, não cozinho, não limpo, não dou conselhos. Apenas existo contigo. Preço, transporte e comida. E anunciou. Para sua surpresa, no dia seguinte, que ele fez por brincadeira, tinha 500 mensagens. 500. Uma mulher pediu para ele acompanhá-la para assinar os papéis do divórcio. Ela não queria fazer isso sozinha. Ela foi no cartório para assinar. Com certeza, o ex-marido estava lá com o advogado, ela foi sozinha. Contratou ele para ele fazer companhia. Pelo que ele falou, dá o transporte para ele e a comida. E ele fica lá só marcando presença. Um jovem que saía do hospital após uma operação, pediu-lhe para caminhar com ele até sua casa, em silêncio. Então esse jovem não tinha nenhum familiar, não tinha alguém para buscar. Ele foi em silêncio, companhia. Uma senhora idosa convidou-o para comer num restaurante, só para não mastigar sozinha. Ele foi, mastigou junto com ela, tal, sem falar nada. Companhia. E o que faz exatamente? Perguntou uma jornalista. Ele respondeu, nada. Só estou lá. Mas às vezes estar é tudo. Shoji Morimoto foi contratado para ver o pôr do sol, para segurar um guarda-chuva, para ouvir alguém chorar durante uma hora sem julgar. Certa vez uma rapariga disse-lhe, só quero que alguém me veja subir ao palco. Nenhum familiar foi com ela. Ela quis subir no palco. Precisa fazer sua peça e tudo. Ele foi com ela. Aplaudiu. E depois foi-se embora sem pedir mais nada. Ela precisava daquele aplauso, daquela companhia. Alguém vê ela subir no palco. E às vezes a gente está formando, né, na universidade, às vezes
nenhum parente às vezes mora longe, não pode vir, ou tem pessoas que não vai, se sente sozinho, né? Ele não dá conselhos, não pretende mudar vidas, apenas se torna uma testemunha silenciosa das pequenas batalhas que ninguém vê. Hoje ele tem mais de 4.000 clientes. Escreveu livros sobre a sua experiência, chamam-no de o homem que não faz nada. Mas no fundo, Morimoto faz o que muitos não sabem fazer, estar presente. Quando lhe perguntaram se isso o fazia sentir sozinho, ele respondeu, não. Porque eu também preciso de companhia. Mas sem máscaras. Sem demagogia, né? Sem expectativa. Apenas dois seres humanos a partilhar ao mesmo tempo, sem querer mudar um ao outro. Às vezes o que mais cura é o mais simples. Alguém que não vem para te salvar, mas para sentar ao teu lado enquanto atravessas a tempestade. É aquele fato de você às vezes vai no velório, vai encontrar a pessoa que é o que está mais sentido. E não tem palavra que às vezes vai mudar o sentimento dela. Mas a sua presença, você abraça essa pessoa sem falar nada. Sem falar nada. Porque por mais que a gente fala, para morrer basta estar vivo. Né? Deus quis assim. Não, agora foi para o descanso eterno. Não vai resolver a pessoa que está sofrendo. A sua presença lá, o abraço, ela sente melhor. A sua presença também, quando a pessoa saiu do velório, às vezes, fala perdeu o ente querido, né? Para nós, fala que partiu antes de nós, né? Aí ela começa a falar. Minha mãe foi. Ela estava assim, deixa falar. Escuta. Ela vai repetir mais vezes. Ela precisa falar isso aí. Aí ela acaba de falar com você, encontra outro lá, vai falar a mesma coisa. Escuta. Até que ela vai se dissolvendo, vai melhorando, já vai dando saudade, vai ambientando e vai equilibrando. Então a presença, isso aí. Eu já recebi abraço quando minha mãe partiu, a pessoa não falou nada. Eu nem sabia desse texto, foi. Mas aquele abraço. E às vezes a gente, como espírita, ou às vezes como católicos, que está estudando, ou evangélico, que seja, às vezes a gente quer falar mais alguma coisinha para falar, para mostrar que, não, no mundo de lá é melhor do que aqui e tal. Não. Às vezes não é hora de falar. Que Jesus continue nos amparando e que nos dê força e coragem para que a gente possa modificar essas nossas mazelas, essa nossa tendência de complicar a vida dos outros, e quem complica mais é nós. Aqui, o Emmanuel já diz o seguinte: falar dos outros, reclamar da vida, é lançar veneno sutilmente para nós mesmos. Então agradeçamos a Jesus, ao nosso mestre por excelência, para o médico da nossa vida, para aquele que nos falou que era o caminho, a verdade, a vida, que nós possamos trilhar esse caminho da paciência, da gratidão para com as forças da providência divina, que nos ampara e que nos ilumina hoje e sempre. Que possamos sair daqui reconfortados e animados de acordo com as nossas necessidades. Mestre Jesus, muito obrigado. Espíritos amigos e benfeitores que aqui estão, possam estar conosco, nos ajudando e vendo a nossa melhora como pessoas. Que Jesus nos abençoe. Assim seja.